Olá, bem-vindo aqui ao nosso canal Psicovias. O meu nome é Jorge Amaro e hoje vou-lhe falar de ondas cerebrais. Ondas cerebrais há de vários tipos e são como que notas musicais. Umas que funcionam em baixas frequências, outras em mais altas frequências. No entanto, são capazes de, em conjunto, digamos assim, de formar uma verdadeira sinfonia harmónica, em que os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas sensações, enfim, funcionam harmoniosamente e em que isso nos faz sentir mais equilibrados. Não sei se você já ouviu alguém dizer: eu quero trabalhar as minhas ondas cerebrais alfa para me sentir mais relaxado, para conseguir uma maior serenidade, mais paz interior. Realmente hoje fala-se muito nisso, nas ondas cerebrais, fala-se também em máquinas de biorretroalimentação que são capazes de, com elas, com essas máquinas, nós conseguimos recriar determinadas ondas que nos permitem alcançar determinados estados de consciência. Ora bem, ondas cerebrais já estão a ser estudadas há algum tempo. Nos anos 30 foi inventado o eletroencefalograma e com esse aparelho, enfim, consegue-se realmente monitorizar aquelas variações elétricas no nosso cérebro. E essa invenção realmente permitiu muitos estudos científicos, permitiu que se começassem a analisar essas ondas cerebrais e, portanto, há muitos estudos no campo do neurofeedback. E a investigação científica neste campo do neurofeedback, portanto, com o auxílio desse tal eletroencefalograma, desse aparelho, portanto, permite realmente estudar as frequências, as diferentes frequências elétricas do nosso cérebro. Deixe-me então falar delas, enfim, as ondas gama, as ondas beta, as ondas alfa, as ondas teta e as ondas delta. As ondas gama estão presentes praticamente durante o tempo, durante o tempo todo, portanto, na nossa mente, até mesmo quando estamos a dormir. E talvez a única ocasião em que não existam essas ondas gama é, dizem estudos, quando realmente a pessoa está anestesiada. Portanto, cada uma dessas ondas está relacionado com determinados estados de consciência, por exemplo, quando estamos a dormir, quando estamos no sono REM, quando estamos acordados, quando estamos relaxados e, portanto, mas isto é enfim, os conceitos não são simples, são complexos e convém saber que, enfim, o segredo do nosso bem-estar enfim, está no facto de todas essas ondas cerebrais trabalharem dentro de determinada frequência. Portanto, vamos recapitular o tipo de ondas cerebrais que existem. Volto a dizer, as gama. Portanto, estou-lhe a falar das mais altas frequências, gama, depois as beta, depois as alfa, depois as teta e as delta. E, portanto, não há nenhum tipo de onda cerebral melhor que a outra, não há nenhuma que seja especial, todas elas são importantes, porque todas elas resultam da atividade elétrica dos nossos neurónios e, portanto, conforme o estado de consciência em que estamos, assim realmente atuam essas ondas cerebrais. As tais gama, com frequências altas, logo a seguir as beta, as alfa, as teta e as delta. E você se calhar sabe que realmente o nosso cérebro é um órgão eletroquímico, portanto os neurologistas até explicam isso, que se realmente todas as nossas células nervosas de repente se ativassem, enfim, nós conseguimos energia, talvez até para acender uma lâmpada. Portanto, temos essa atividade elétrica e essa atividade elétrica que é responsável pelos diferentes tipos de ondas cerebrais. Mas tudo isso num processo
repito, muito complexo, que enfim, ainda há muita coisa para aprender. E também deixe-me salientar que, mais uma vez, que realmente o nosso cérebro mantém ativos, portanto, os diversos tipos de ondas cerebrais, esses tais 5 tipos de ondas cerebrais. E isso depende do que fazemos em cada momento. Portanto, às vezes algumas ondas que mostram uma maior atividade em determinadas áreas do cérebro, outras ondas estão a trabalhar com menor intensidade noutras regiões do nosso cérebro e, digamos que nunca nenhuma dessas ondas está desligada. Pode ser, por exemplo, que num determinado momento do nosso dia as nossas ondas alfas estejam a ter uma atividade muito intensa, enfim, na parte frontal do nosso cérebro. E se isso acontecer, por exemplo, poderemos sentir uma certa ansiedade, mas se essas ondas alfa estiverem a atuar na área, por exemplo, occipital, isso então aí já estamos a conseguir um bom estado de relaxamento. Portanto, há muitas nuances e, portanto, mais uma vez, dizer que isto não é um assunto simples. Ora bem, então, diferentes tipos de ondas cerebrais, como é que elas se caracterizam, quais são os seus efeitos? Há então esses tipos de ondas cerebrais, já lhe falei, portanto, as gama, com uma frequência mais alta, depois a seguir as beta, as alfa, as teta e as delta. Ora bem, ondas delta, que são aquelas que têm frequências mais baixas. As ondas delta estão muito relacionadas com o sono, com aquele sono profundo, mas com aquela fase do sono em que ainda não há sonhos. Portanto, e são ondas que estão muito presentes na atividade cerebral dos bebés, das crianças mais pequenas, porque depois, à medida que nós vamos envelhecendo, já não produzimos tantas ondas desse tipo. E se virmos no eletroencefalograma essas ondas delta, por exemplo, se aparecerem picos muito elevados, isso até pode significar que há alguma lesão cerebral, poderá haver problemas de aprendizagem, pode haver mesmo, enfim, perturbações do déficit de atenção, hiperatividade. Se, por outro lado, no eletroencefalograma, portanto, essas ondas delta surgirem em picos muito baixos, também podem significar que a pessoa realmente não está a ter um sono adequado, portanto, pode ter um sono deficiente, poderá estar com problemas para ativar e revitalizar o seu corpo, a sua mente. Já um nível adequado dessas ondas delta, portanto, essas ondas são boas para o nosso sistema imunitário, para o nosso sistema imunológico, para aprendermos. Ora bem, então, continuando. Já lhes falei das delta, vou-lhe falar agora das ondas, depois das ondas delta vou-lhe falar das ondas teta, portanto também uma frequência relativamente baixa. Portanto, as ondas teta são medidas em hertz, tais como as outras, portanto, e estão relacionadas com a nossa capacidade de imaginação, com a reflexão, também com o sono. Portanto, as ondas teta mostram uma grande atividade quando até vivenciamos aquelas emoções mais profundas, quando relaxamos, quando realmente deixamos então a nossa imaginação à solta. Portanto, as ondas teta ganham uma maior presença no nosso cérebro. Deixe-me dizer-lhe que um pico elevado de ondas teta pode também, às vezes, estar relacionado com a depressão, com falta de atenção. Por outro lado, os picos baixos de ondas teta também se podem relacionar com a ansiedade, com o stress. E, portanto, vamos continuar então a ver os diferentes tipos de ondas. Portanto, já lhe disse que há as gama, as beta, as alfa, as teta e a delta. Falei-lhe das ondas delta, das teta, e agora vou-lhe falar das ondas alfa. As ondas alfa surgem
muito quando estamos calmos. Mas calmos, ou seja, há relaxamento, mas não estamos com sono. Portanto, podemos experimentar esse estado até quando estamos no sofá, quando estamos a ver televisão, quando estamos na cama a descansar, mas ainda não estamos a dormir. Ondas alfa. Se houver um nível elevado de ondas alfa, nós não conseguimos focar a nossa atenção, não conseguimos realizar uma tarefa. Se, pelo contrário, houver um nível baixo de ondas alfa, isso também pode estar relacionado com a ansiedade, com o stress, com problemas de insónias. Então, vamos recapitular os diferentes tipos de ondas cerebrais. Já lhe falei das delta, das teta e das ondas alfa. Agora vou-lhe falar das ondas beta. Nós estamos a ver as ondas à medida que elas vão tendo uma frequência mais alta. Portanto, ondas beta surgem como resultado de uma atividade nossa neuronal muito intensa. Portanto, aqueles estados que se relacionam com as atividades do dia-a-dia, nas quais focalizamos muita atenção. Quando realmente estamos alerta e precisamos de estar até atentos a vários estímulos, portanto, essas ondas beta podem estar presentes, por exemplo, quando conduzimos, enfim, no trânsito, ou quando estamos a fazer uma prova, sei lá, quando estamos a apresentar qualquer coisa, por exemplo, no exame, quando estamos a sermos avaliados, ou então em que precisamos realmente de muita ativação. Portanto, ondas beta. Ondas beta, se estiverem em excesso, portanto, com uma grande ativação neuronal, isso pode também indicar-se ansiedade, aquele stress que não é bom para nós. Por outro lado, o nível baixo de ondas beta, enfim, ficamos naquele estado relaxado, mas aquele estado quase depressivo, enfim, ali naquele estado letárgico. Um bom nível dessas ondas ajuda a estarmos receptivos, concentrados, conseguimos melhorar a nossa capacidade para resolver problemas. Recapitulando, delta, teta, alfa, beta, gama. Vou-lhe falar então do último tipo de ondas cerebrais, ondas gama, portanto com frequências altas. E aqui os neurologistas estão cada vez a descobrir mais informação sobre este tipo de onda, das ondas gama. Portanto, sabe-se mais agora. É difícil captar estas ondas no eletroencefalograma. Portanto, estou-lhe a falar de um tipo de onda que tem origem no hipotálamo. Portanto, este tipo de onda, estas ondas gama, estão relacionadas com tarefas que exigem um alto processamento cognitivo. Portanto, tem a ver com com as nossas aprendizagens, com a nossa capacidade de aprendermos, de registarmos novas informações. Estão muito relacionadas com os nossos sentidos, com as nossas percepções. E sabe-se, por exemplo, que as pessoas com problemas mentais, de aprendizagem, têm uma atividade nestas ondas gama menor, uma atividade menor do que a média das pessoas. Também aqueles estados de felicidade, naqueles estados de felicidade aparecem realmente elevados picos deste tipo de ondas gama. Nas fases de sono REM também aparece este tipo de frequências gama elevadas. E pronto, eu penso que para concluir, enfim, portanto, é importante realmente conhecer os diferentes tipos de ondas cerebrais, porque isso realmente permite-nos entender melhor os processos mentais que nós vivemos, portanto, as nossas emoções, realmente, você sabe, as emoções geram um determinado tipo de atividade no nosso cérebro e, portanto, digamos que... Agora, o segredo
O serenidade poderá estar realmente estarmos conscientes disso e aprendermos a relaxar, a sermos mais receptivos, a podermos realmente fazer um bom autocontrole emocional, de modo que realmente às vezes a ansiedade até trabalha a nosso favor e não trabalha contra nós. Portanto, convém saber isto. Recapitulando, ondas gama com frequências altas, ondas beta logo a seguir, as alfa, as teta e as delta com frequências mais baixas. Portanto, as ondas gama, deixe-me também dizer que têm sido objeto de estudos e, portanto, recentes, muito relacionadas com a meditação, e os estudos mostram claramente que tem aquela sensação, sentimento de amor, enfim, portanto, nesse caso as ondas gama aparecem e realmente é importante trabalharmos isso. Portanto, esse estado que pode ser alcançado pela meditação, aqueles estados que nós podemos dizer que são de amor profundo. Portanto, as ondas gama, essas ondas de frequências mais altas, depois, então, as ondas beta associadas a emoções fortes também, como o medo, como a raiva, aquela emoção, o estado de alerta, de concentração, de antecipação. E há estudos que mostram claramente essas ondas estão presentes quando realmente precisamos de desenvolver raciocínios também mais complexos, raciocínios ligados à matemática. Já estas ondas raramente aparecem na meditação, enfim, mas há muita polémica sobre isto, portanto isto não é fácil. Deixe-me dizer-lhe mais alguma coisa sobre as ondas alfa. O estado de consciência onde predominam as ondas alfa, portanto, está muito ligados ao processo de imaginação, estados de relaxamento, de criatividade, e, portanto, às vezes basta fecharmos os olhos e essas ondas alfa aparecem. Portanto, as ondas alfa, muito associadas realmente à saúde mental de uma pessoa. Há muitos estudos, cada vez há mais estudos pela neurociência, estudos que também mostram que, por exemplo, no yoga, as pessoas conseguem alcançar esse tipo de ondas alfa através de um estado de concentração, enfim, com aquelas posições corporais que você conhece. Portanto, no yoga realmente consegue-se alcançar esse tipo de ondas alfa. E realmente assim as pessoas conseguem realmente trabalhar a sua mente e, digamos, que fazerem uma despoluição mental. As ondas teta, portanto, ligadas aos estados de hipnose, aos estados hipnóticos. Também aparecem durante os sonhos, portanto, no sono REM. Ondas delta, portanto, encontradas durante o sono profundo. E quanto maior for a percentagem de ondas delta no nosso cérebro, mais profundo é o nosso sono. Aparecem também em estados meditativos. Aliás, em estados meditativos praticamente não aparecem, a não ser, enfim, os estudos apontam que, em alguns casos, sim, há pessoas que conseguem. Ora bem, então penso que já lhe falei o suficiente sobre ondas cerebrais.
É importante você realmente saber isto, portanto, mais uma vez, fico com esta ideia que ondas alfa, o estado de consciência alfa é muito associado aos processos de imaginação, e, portanto, está relaxado, em que a criatividade fica mais liberta. E, portanto, fechar os olhos, às vezes, simplesmente fechar os olhos é muito bom para que realmente essas ondas alfa apareçam. Ondas alfa que têm sido objeto de muitos estudos e, tal como já disse, repito, muito associadas à boa saúde mental. Ora bem, então, já que estou a falar de saúde mental, vou-lhe dar algumas dicas que podem melhorar as suas ondas cerebrais. São dicas simples para que você possa alcançar mais bem-estar. Porque todos nós buscamos esse bem-estar para a nossa vida, você sabe isso, não é? Porque aquilo que nós queremos é sentir-nos bem. Ora bem, então se diariamente pusermos em prática algumas dicas, mais uma vez que deixe-me dizer, são simples, nós vamos conseguir isso. Portanto, poderemos conseguir mais bem-estar para nós e também para aqueles que nos rodeiam. Portanto, dicas que agora no final deste vídeo que são muito importantes, mas também deixe-me dizer que nada substitui um processo psicoterapêutico, uma consulta com um psicólogo, porque realmente por vezes, enfim, você poderá andar com um desequilíbrio emocional. Mas então, dicas. Se você tem, por exemplo, precisa de acordar, então é importante não acordar violentamente. Okay. Peça a alguém para acordar, se ver com alguém que lhe dê um toque macio, em vez de despertar com aquele som horroroso despertador. Outra dica, não sei se você mora sozinho ou se mora com amigos ou com família, enfim, nesse caso, comece logo por dizer bom dia, enfim, se morar sozinho, quando for trabalhar, faça isso. Portanto, quando chegar ao trabalho, diga bom dia aos seus colegas. Depois, continue a buscar o seu bem-estar nestas coisas simples. Por exemplo, prestar atenção à natureza, observar uma árvore, estou aqui em frente a um pinheiro, observar uma flor, observar os raios de sol. Enfim, estou aqui em frente a um parque infantil, observar uma criança a brincar. Às vezes, portanto, a felicidade esconde-se nestas coisas simples. Depois, ligar logo a televisão pela manhã, ou ver as notícias, ou a rádio, aquelas, enfim, deixe os aparelhos desligados, o seu telemóvel, não comece logo a consultá-lo logo na primeira hora, enfim, consultará mais tarde, porque vai ver que nada de grave estará a acontecer no mundo. Depois, a alimentação, é muito importante você cuidar da sua alimentação, prefira os alimentos mais leves, que não tenha muita gordura. Isto são coisas simples, portanto, alimentos sem açúcar, coma mais frutas, mais verduras, beba bastante água e portanto, isto são dicas simples que podem melhorar as suas ondas cerebrais, ok? Depois, olha, faça uma ligação, faça um telefonema a um amigo seu, um familiar seu, e vai ver que vai fazer bem à outra pessoa e vai também fazer-lhe bem a si. Okay? Essa pessoa, se calhar, não está à espera da sua ligação, vai ficar satisfeita e você também vai ficar satisfeito com isso. Portanto, seja atencioso com essas pessoas. E se alguém o procurar, se alguém lhe pedir alguma coisa, seja atencioso. Seja um colega de trabalho, seja um familiar, seja um amigo, porque você vai realmente ganhar com isso. Você, se calhar, vai dar e vai depois receber. E, portanto, tudo isto vai melhorar as suas ondas cerebrais, ok? Deixe-me recordar então as ondas cerebrais, como aí você ficar com esta ideia, das mais altas frequências para as mais baixas, altas frequências, as ondas gama, logo a seguir as beta, depois as alfa, as teta e as delta. Despeço-me então de si, hoje falei de ondas cerebrais
cuide das tuas ondas cerebrais. Despeço-me de si com amizade. Um abraço.